Olá, alunos, bom dia, boa tarde para vocês. Sejam todos bem-vindos mais a uma aula, tá? Disciplina Ensino Religioso, do qual nós vamos trabalhar hoje responsabilidade médica, uma visão ética. Isto é, vamos entender um pouco desse processo da área desse profissional, que é a área da saúde, tão importante para nós e nossa sociedade. É bom entender como é que se dá na prática as atitudes e quais são os deveres e obrigações desses profissionais tão importantes para nós, tá? Hoje vamos trabalhar o capítulo 3, tá? E a página 62 a 65, já com algumas atividades do nosso livro. Então, só para nós iniciarmos, devemos entender que este profissional, o médico, ele trabalha diretamente com a questão da vida, a saúde, que seria a prevenção da doença, tá? E a cura, e posteriormente a morte, tá? Essas questões giram em torno de algumas condutas éticas e morais dentro de conselhos e até mesmo dentro dos próprios códigos de ética que esses profissionais têm que se atentar, eles têm que obedecer essas normas, essas condutas, tá? Que giram em torno de sua profissão, assim como todas as outras profissões têm também os seus códigos de ética. Beleza? Vamos lá, vamos continuar. Iniciando aqui basicamente, tá? Valor ético e moral dentro da profissão da medicina. Nós vamos encontrar o próprio código de ética da medicina, que eu já citei, tá? Do qual este código ele vai convergir dentro dessas esferas, né? Dessas esferas que seriam as virtudes que devem ser valorizadas pelo profissional, como por exemplo a ética na medicina. Ela é necessário a ideia do respeito para com o paciente, para com a família, para com ele mesmo, para com a profissão, tá? Que ele está exercendo, que não é dele, mas ele está apenas exercendo, tá? Valores como a empatia, a solidariedade, tá? O respeito em si. Virtudes como a própria empatia, o amor ao próximo, né? O amor àquilo que faz, tá? A dedicação ao outro seria alguma virtude. Os princípios morais, isto é, obedecer de forma límpida e clara as normas, as regras de conduta de sua profissão. Os direitos, eles têm direitos? Têm, assim como qualquer outro cidadão dentro de uma profissão, eles possuem os seus direitos, tá? E obedecer de fato aquelas normas específicas dentro da sua profissão, tá? Então tá aí alguns elementos que a gente destaca, do qual vocês vão encontrar estes elementos na leitura do livro de vocês, né? O texto é pequenininho, que vai da página 62 até a página 63, tá? Todo profissional da medicina ou qualquer outro profissional é denominados, né, vocacionados, tá? No caso aqui, na área da medicina, são os vocacionados da saúde, tá? Tanto médicos, enfermeiros, técnicos, tá? E auxiliares de enfermagem são chamados vocacionados da saúde, que possuem direitos e possuem deveres com a saúde da população, para o bem-estar, a manutenção do bem-estar social, tá? O médico, dizia um amigo meu que é médico, dizia que o médico não está para curar especificamente a doença, ele está para prevenir o problema. Mas quando não há possibilidade da prevenção, tá? Aí ele atua como um agente que vai possibilitar através de drogas, né? Remédios, nós chamamos de drogas, né? Que são produtos químicos,
tá? Manipulados, essas drogas que são beneficentes, que nós chamamos de remédios, porque a gente fala a palavra droga, né? A gente fica meio, vai pensar logo em outra coisa, né? Mas o processo medicamentoso que chama é a utilização de drogas no corpo para curar um determinado mal. Mas especificamente o trabalho do médico seria para prevenção de patologias clínicas, isto é, prevenção de doenças. Tá? Atenção básica e os fundamentos, vamos ver aqui alguns elementos que são básicos dentro da área da saúde. Tá? Primeiro ponto, possibilitar o acesso universal e contínuo a serviço da saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada. E deve facilitar. E isso quer dizer facilitar de qualquer forma o acesso de quem esteja precisando naquele momento de ajuda na área médica. Tá? Não importando se ele é pobre, rico, não importa se ele é branco, negro, não importa. Tá? O agente de saúde jamais deve se omitir na atenção básica, tá? Que deve ser universalizada. Isso serve para essa ideia de universalizada para todos os médicos do Brasil e todos os atuantes fora do Brasil e todos os médicos de todos os outros países que for. Tá? Não se pode negar a atenção básica, não se pode negar o acesso a um socorro. Preferencial do sistema de saúde. Qual é o preferencial nosso? O nosso médico vai dar preferência ao que? Já que ele está inserido aqui no Brasil, Pará, Capanema, então ele vai atuar, vai dar preferência de atuação dele. O preferencial da atuação dele será aqui em Capanema, Pará, Brasil. Tá? Mas não quer dizer que ele possa se deslocar para outros municípios, para outros estados ou até para outro país. Tá? Com o território, tá? Absorto de forma a permitir abscrito, tá? Perdão, de forma de permitir o planejamento e a programação descentralizada e em consonância com o princípio da equidade. É aquela visão que nós já vimos lá no início, né? A ideia de estar sempre favorecer a equidade, isto é, não fazer distinção. Tá? Equidade, essa ideia de não se fazer distinção entre A ou B. Tá? O importante é a ajuda. Tá? Agora existe alguns, dentro da medicina, existem alguns códigos que vão dar, por exemplo, preferência de atendimento entre um e o outro elemento, tá? Que vocês podem até achar estranho. Por exemplo, entre uma mãe que vai ter um parto, tá? do seu filho, se der algum problema nesse parto, o preferencial da vida dentro do código ético da medicina é a mãe. Tá? O médico vai tentar salvar as duas pessoas. Porém, dentro do código ético da medicina, ele pode seguir, é uma orientação, ele pode seguir, mas o preferencial seria a mãe, porque a mãe pode gerar outros filhos. Até parece meio absurdo, mas o código de ética ele diz isso. Mas isso quer dizer que ele tem que abandonar a criança? Não, ele tenta salvar os dois. Tá? Mas se tiver a questão de escolha e tiver que fazer essa terrível escolha, o preferencial é da mãe. Como aconteceu agora nos casos do Covid, né? Se fazia seleção, né, de quem ia para os aparelhos respiratórios. Se fazia a seleção. Aí nesse caso aqui, entre os idosos e o mais novo, o preferencial é do mais novo, né?
escolha terrível, né? Deve ser bem punk mesmo você fazer essa escolha, né? Deve ser algo, se você não tiver um equilíbrio psicológico, se você não tiver equidade, né? Equilíbrio, né? De estar ali de fato equilibrado, bem centralizado, você pode entrar numa depressão, sei lá, algum problema psicológico, né? Então é terrível. É uma profissão bem séria, uma profissão que requer muito equilíbrio de fato. Tá? Então tá aí algumas atenções básicas para nosso entendimento. Erros médicos. Erros médicos acontecem, tá? Acontecem. Tá? E alguns erros médicos podem, e os erros médicos estão sujeitos à penalidade do Código Penal brasileiro, né? O artigo 185, parágrafo único, que diz o seguinte: deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo sem risco pessoal à criança abandonada ou extraviada ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave de iminente perigo, ou não pedir ajuda, nesses casos o socorro da autoridade, nesses casos o socorro da autoridade pública, tá? Então não posso negar, é aquela ideia, não se pode negar atendimento, socorro, prestação de socorro a quem quer que seja, tá? Eu estou muito atrasado, eu tenho um plantão, o médico tem um plantão ali e ele passou por um acidente de trânsito, que ele já está atrasado, tem pessoas para consultar lá no postinho de saúde, aí ele viu um acidente automobilístico, tá? Ele tem que parar para socorrer as vítimas, mesmo que se atrase, ele é obrigado a fazer isso, a prestação de socorro. Se ele foi identificado como médico e as pessoas dizem, ele não parou, ele seguiu em frente, ele era médico, ele nem ajudou, ele pode ser processado de acordo com o artigo 135 do Código Penal, que dá a seguinte pena: a pena é aumentada de metade se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave. O cara se machucou bastante, né? As pessoas se machucaram bastante. Já a pena ela aumenta na metade. Era 10 anos de prisão, mais a metade, né? De 10, já 15 anos. Tá? E triplicada se resultar em morte. Tá? Então, pegou 10 anos, as pessoas morreram, vai para 30. Então, vamos ver como o negócio é sério. Tá? Tudo isso está dentro do Código Penal brasileiro, na questão dos erros médicos. Cometeu um erro, fazer com que a pessoa perca, fique inválido, né? Aconteceu em caso aqui em hospitais de Capanema, a pessoa fazia uma simples cirurgia no dedo e perdeu o movimento da mão, do braço, tá? Uma cirurgia mal sucedida, né? Por comprovação de um erro, esquecer objetos após a operação dentro da pessoa. Acontece, mano. Se vocês forem pesquisar casos de erros médicos, vocês vão encontrar muitos na internet. Tá? Seria bom vocês dar uma pesquisada, né? E as penalidades que essas pessoas sofrem. Além de perder o registro, isto é, o registro de médico, né? O seu diploma ser cassado e você não poder mais atuar dentro da sua profissão. Tá? Então é bem grave. Acontece também com os professores, né? Qualquer desvio de conduta do professor, o professor perde o direito de lecionar, que é chamado direito de cátedra. O direito de cátedra nos dá a autonomia de lecionar. Tá? Se qualquer desvio de conduta, a gente perde o direito de cátedra. No caso o professor. No caso médico, perde o direito de atuar na área da saúde, né? Seu registro é cassado, fica inválido para o sistema de saúde. Então, bem sério as situações, né? Quem que julga erros médicos, além da justiça comum, existem os chamados conselhos éticos, conselhos da medicina, assim como todas as profissões têm os seus conselhos, né? Nós temos os nossos conselhos na área do magistério, e os médicos também têm o seu conselho, tá? Eles têm a responsabilidade
de acelerar os processos e julgar se deve ser um erro de algum médico, deve ser penalizado com pena mínima, máxima ou média. Tá? Está dentro da lei, né, na lei 3.268 do dia 30 de setembro de 1957. Muitos de vocês não eram nem vivos, né, nessa época, né? Existe o Conselho Nacional e depois os conselhos regionais, tá? Para fiscalizar a atuação dos seus médicos, tá? Aí a gente coloca aqui cada um dos pontos A, B, C, D, por exemplo. Questão A, deliberar sobre a inscrição e o cancelamento do quadro do conselho. Deliberação de cancelamento do quadro do conselho, né? Alguém pode ser retirado do conselho. Esse conselho é formado por médicos, tá? E se algum conselheiro ali comete algum problema, é retirado também do quadro dos conselhos. Então, as pessoas que devem pertencer ao conselho devem ser pessoas íntegras, tá? B, manter um registro dos médicos legalmente habilitados com exercício na respectiva região, né? Todos os médicos devem ter o seu registro, o seu nome, tá? E um número, que é chamado número do CRM, do Conselho Regional de Medicina. Se vocês perceberam, se vocês consultaram alguma vez, vamos ver na receita, o médico vai grampear, né? Aliás, colocar lá o nome dele, o carimbo, né? E dentro do carimbo tem a assinatura dele e você vai ver lá assim, CRM. Aí você vai ver o númerozinho. Vocês prestem atenção a partir de agora sobre isso. Naquilo ali, aquele CRM é o registro deste médico perante o Conselho Regional de Medicina, que o Conselho Regional de Medicina vai homologar lá para o Conselho Nacional de Medicina. Então todos eles são registrados. Nós também temos nossa numeração, nosso registro. Eu não sei de cabeça meu, porque não precisa, né? Mas os médicos, eles precisam disso. Toda vez que ele for colocar uma na receita, ele vai colocar lá o carimbo dele, com o nome dele, ele é obrigado a assinar, e você vai perceber que no carimbo dele vai ter lá CRM. Decora aí, CRM, e logo embaixo ou na frente vai estar uma numeração. Aí vocês podem pesquisar na internet esse CRM dele. Aí vai aparecer lá todos os dados do médico, né? Quem é o nome dele, onde se formou, a área que atua, onde trabalha, tá? Vai estar lá o dossiê da vida do cidadão. Aí você sabe se o cara é médico ou não é médico, né? É uma forma de fiscalizar alguns charlatões, essas pessoas que se passam por médicos, tá? E às vezes pegam CRMs de outros médicos para poder atuar, os charlatões, né? O crime do colarinho branco, né? Se passar por outro, né? Isso é crime. Acontece. Pegaram agora um falso médico em Belém, trabalhando no hospital no combate do coronavírus, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. E, às vezes como eu trabalhei em hospital antes de ser professor, eu sempre tenho esse cuidado de verificar o CRM do cidadão, a não ser que eu já conheça o indivíduo, né? Mas que eu não conheço, eu gosto de pesquisar, para ver se o cara é médico mesmo, tá? Teve uma vez que eu fui enganado por um dentista, né? Chegou um dentista aqui, ele tinha o Conselho Regional CRD, e quando é dentista, oftalmologista, né? O CRO. E o cara não era de fato oftalmologista, né? Era um charlatão. Mas ele fez um bom trabalho no meu dente, né? Aí já é outra coisa. Mas continuando. B, C, fiscalizar o exercício da profissão do médico, né? Fiscalizem, né? Como? Pelo CRM, e os conselhos também fiscalizam os seus médicos registrados lá, tá? D, conhecer, apreciar e decidir os assuntos
atinentes à ética profissional, tá? Impondo as penalidades que coube. Se em caso de alguma falha, algum problema, quem é que julga? Primeiramente o Conselho Regional, depois o Conselho Nacional e depois o Código Penal. Paralelamente vai estar o processo penal que vai estar aberto contra esse indivíduo, né? Ele sofre três processos, do Conselho Regional, do Nacional, e paralelo a ele vai existir, se a pessoa prestar queixa na Polícia Civil, ele vai responder criminalmente pelo Código Civil Penal. Tá? Autonomia, vocês vão encontrar essa visão aristotélica sobre o que seria a autonomia, quais seriam os atributos da autonomia. Segundo nosso pensador Aristóteles, seria a capacidade de decisão, a capacidade de decidir por si mesmo, utilizando o que, galera? A capacidade racional, a sua inteligência, tá? Uma vez que você utiliza a sua inteligência, você se torna uma pessoa autônoma, tá? Você decide, senhor de si mesmo. Não é autônomo aquele que trabalha para si, né? O camelô, o feirante, né? O empresário, não é isso. A ideia de autonomia aqui é a ideia de capacidade de decisão, de decidir as coisas. Seja decidir as coisas na sua profissão, seja decidir as coisas na escola, em casa, no dia a dia, enfim. Uma vez que você sabe decidir as coisas por você mesmo, você se torna uma pessoa autônoma, tá? Tá aí a autonomia. Entenderam? Autonomia é a capacidade de você decidir as coisas de forma racionalizada, equilibrada. Beleza. Aí aqui eu faço aqui umas referências, né? A realidade da saúde no Brasil, os profissionais de saúde do Brasil nessa questão da pandemia e já até muito antes são considerados heróis. Para mim são heróis porque trabalham nesse caos que é a área da saúde no nosso Brasil. Recursos tem, só que esses recursos são mal empregados, tá? São mal distribuídos. Quem sofre é a base da pirâmide, né? Quem sofre é a ponta do galho, né? As pessoas mais sensíveis à questão da pobreza, né? Da miséria. Então, nesse período de Covid, nós vimos como é frágil a nossa situação e graças a Deus que ainda existe o SUS, né? Se alguns países não tem SUS. O tratamento é pago, né? Agora imagine se não tivesse o SUS. Como não seria no Brasil? Teria mais de 120 mil mortes, isso com certeza. Então nossos profissionais, todos eles, médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares, são considerados heróis nessa batalha de um sistema de saúde de fato que funcione, tá? E eu vi hoje no jornal que o orçamento da saúde e da educação para o ano que vem perdeu mais de R$1 bilhão. E aí, né? O que faz? O que te faz com isso, né? Já tava ruim e vai ficar, parece que pior, né? Então, o negócio é comprar jato e tanque de guerra. Não sei para quê, né? Mas tudo bem. Vamos saudar os nossos amigos profissionais de saúde. E eu digo para vocês, meus caros alunos, tenham um bom estudo, aproveitem, façam a leitura do livro, tá? É bem pequenininho o texto, tá? E depois tem umas perguntinhas na página 64, 65, tá? 64 e 65, algumas perguntinhas, tá? A sexta questão, vocês vão, na sexta questão, só para explicar a vocês vão elaborar algumas regras, alguns códigos de ética e moral para vocês, tá bom? Por exemplo, elabore e escreva pelo menos 5 regras que devem fazer parte do código de ética das profissões. Você vai pensar assim, qual a profissão que eu quero para mim? Aí opção A, eu quero ser médico. Aí tu vai lá e escreve, com a tua ideia, com a tua inteligência, tu escreve lá um código de ética que para você faz sentido na tua profissão. Segundo, eu queria ser professor. Aí tu desenvolve com a tua capacidade racional, não é para colar, tá, de nada. Tu pegar lá com a tua inteligência, que vocês são inteligentes, pega e escreve lá uma regra
de ética da profissão do professor. Você acha, né? Você criou aquela regra. 3, 4, 5, as profissões que vocês pensam em vivenciar, e vocês criem da imaginação de vocês, da capacidade de inteligência de vocês, essas condutas éticas. São regras para vocês e para essas profissões. Bem legal, né? As demais não tem muito segredo, tá bom? Então, dia 18 de outubro é o Dia Nacional, Internacional do Médico, tá? Então, vamos dar um salve para os médicos, tá? E até a próxima aula, galera. Valeu!